E vai chegar um outro momento em que isso que você quer que aflore de dentro de si vai florir, entendeu? Num outro momento, num outro sentimento que você estiver sentindo, quando você estiver, por exemplo, em contato com algo muito belo, com a natureza, com algo que te fascine, aí esse sentimento que você busca na escrita, que você quer transmitir através da escrita, ele vai aflorar. Mas você tem que sempre, sempre ouvir o que o seu estado emocional está te dizendo para você escrever de acordo com ele. É assim que nascem as grandes obras, os grandes poemas repletos de sentimentos, certo? Isso Bom, é mesmo. assim que eu sinto, Luci. É perfeito, Rita, é exatamente isso. Aí, vejam, a professora Rita está apontando uma coisa que também complementa, né, o que o Gustavo estava perguntando, comentando, justamente, nós, enquanto poetas, enquanto escritores, nós temos como que uma estratégia, mas também é um tipo de obrigação, digamos, entre aspas, né, de nos alimentarmos esse lado emocional, como ela colocou, a gente tem sentimentos. Sentimentos podem ser os mais variados. Pode ser amor, pode ser raiva, pode ser, não é? Pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser surpresa, pode ser uma infinidade de coisas. Mas nós temos que saber administrá-los perante o papel. E num determinado momento, chegar no papel já é a coisa maravilhosa. Esse desabafar, como a professora Rita colocou, é aquele momento de entrega, né? Que você tem que ter uma noção de que você está se entregando ali, você está se desvestindo, você está se mostrando, não é? Para as coisas que a gente considera incríveis e tal, e para as coisas que a gente considera dolorosas. A escrita ela serve para tudo. E é justamente isso que vai nos mover. Nós somos pessoas perceptivas. Nós temos um olhar diferente, não é? Um olhar que vai se deter em certas coisas. Como a professora Rita colocou, pode ser um momento na natureza, pode ser uma atividade coletiva, pode ser na tua solidão, pode ser você com problema, ou pode ser você com, como eu coloquei, né, um momento de grande euforia, pode ser tudo isso e muitas outras coisas. Mas nós temos que alimentar esse olhar. Nós temos quase que uma obrigação de estar nos oferecendo a possibilidade de confronto. Quando você escuta uma música, por exemplo, ontem escutei uma música do Criolo, coisa mais linda, eles cantando, e aí você tem que se dedicar também a isso. Eu vou escutar essa música saboreando, vendo tudo que tem aqui. Eu estou lendo um livro, eu vou saborear isso aqui. É que nem uma comida gostosa que você não quer que acabe, né? Você come um doce, uma coisa assim devagarzinho, para poder aproveitar, não é? E assim tem que ser. Quando nós temos essas oportunidades que a vida vai nos trazendo, nós temos que ter essa. É que nem um pacto, gente. É um pacto que a gente faz com a literatura, não é? Ela chega e nós a recebemos. Então, é um pacto assim, ela vai, as coisas vão chegar, nós vamos desenvolver um olhar diferente, um olhar mais atento. Então, as coisas virão, nós temos que recebê-las. Nós vamos para o papel para contar sobre essas coisas. Então, é uma experiência, a experiência da literatura, tanto como escritores e igualmente como leitores, gente, porque ser um bom leitor é uma coisa maravilhosa, também importantíssima. Mas nós temos que ter essa reverência, esse cuidado, esse carinho, não é? Pelo que nós estamos fazendo, porque ser um escritor é é uma dádiva, é um presente, como eu coloquei, né? É uma verdadeira bênção, nós podermos contar o que nós estamos sentindo através das palavras. Pro, Pode perguntar, Joãozinho. posso perguntar? Pode Boa noite, sim. Lucy. Tudo bem? Oi, Eu João. sou, eu sou o João, do primeiro ano lá. E eu queria perguntar assim, na visão da senhora,
A senhora acha que a literatura, pelo menos no Brasil, ela está se enfraquecendo? Porque eu mesmo, assim, quem me puxou para a literatura novamente fui eu, foi ela. João, eu, eu não consegui escutar exatamente. Você me pergunta se a literatura no Brasil, aí baixou o som assim. Ele falou que a literatura no Brasil só está enfraquecendo. Se você sente isso, Ah, que as tá. coisas estão cada Aham, vez mais longe da literatura. aham. Olha, João, eu acho que a gente precisa entender a literatura de uma maneira diferente. Não, ela não está enfraquecendo. O que talvez nós tenhamos hoje é menos familiaridade com certas práticas. Assim, a gente não está mais tão acostumado a ler, a comprar um livro e apreciar o livro, não é? Mas a gente tem que valorizar que outras, não é? A literatura ela está se transformando. Eu dei exemplos, por exemplo, o rap. O que é a palavra rap? Rhythm and poetry. Então, é ritmo e poesia. Olha que coisa incrível. É uma transformação. Então, está falando em poesia, que nós tínhamos, né, a poesia como aquela coisa fechada dentro de um livro. De repente, ela vai para a oralidade, ela se transforma, não é? Ela tem a dança muito ligado a tudo isso. Olha que bonito. Talvez aquela forma mais convencional esteja sendo gradualmente complementada, não vou dizer substituída, mas ela está tomando outras formas. E é um dever nosso também perceber. Então, agora, a poesia no mundo contemporâneo, ela está, sim, se transformando socialmente. E aí você tem o Islã, por exemplo. E eu até queria indicar para vocês, que são adolescentes, na maioria, não é? São adolescentes, eu queria que vocês dessem uma olhada no YouTube, no trabalho da Trupe Periferia. Depois eu posso passar para a professora Ana, né? Trupe Periferia. É um grupo de garotos, tem um garoto lá que é o Serginho, ele começou com 8 anos. Tem uma menina que acho que tem, não sei se ela tem 10 anos e tal. Então, a maioria são adolescentes que se encantaram com escrever, mas que estão muito ligados a esses movimentos de também não só deixar a poesia no papel, mas também de falar. Isso é maravilhoso, gente, porque é uma volta ao que a poesia era lá nos tempos primitivos, lá nas tribos. Na tribo, a gente tem a figura do xamã, que em português a gente tem nas nossas tribos brasileiras a figura do pajé. Vocês devem ter ouvido falar nisso, né? O que é o xamã? O que é o pajé? Ele é um tipo de um líder espiritual da tribo e ele tem uma função, não é? Todas as sociedades elas se organizam a partir dessa figura, que é um mentor espiritual, digamos, né? Porque como assim? Ele é uma pessoa que tem, não é homem ou mulher, que tem uma percepção mais, né, tá em sintonia com certas coisas assim que são metafísicas, né? Coisas desse reino da nossa alma, reino da filosofia e tudo mais. E essa figura, né, o xamã ou o pajé, ele vai perceber coisas. E ele tem a função de, depois que ele perceber essas coisas, ele tem que dar um jeito de transmitir esses saberes para a tribo. E aí a gente vê isso em filmes, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver de verdade, assim, né? Numa tribo e tal. Mas isso é uma coisa que está na nossa memória, está na memória de todos. Que são essas práticas, a gente vê nesses filmes, então a tribo toda reunida, não é? Dançando, cantando, repetindo coisas, não é? Nesses rituais. E a figura contemporânea, parte dessa figura, é o poeta. Porque o poeta, o escritor, é aquele que vai falar, ele vai perceber coisas e ele vai transmitir isso à tribo. Não é? Então, eu não diria jamais que a literatura vai estar se enfraquecendo. O que nós temos hoje são coisas paralelas. O que nós temos, por exemplo, que é muito dramático, é a condição da educação de uma maneira geral no nosso país.
E isso nos afasta da leitura, isso nos afasta dos livros, não é? Muitas coisas vêm acontecendo já há muitas décadas. Então, nós temos um problema social, não é? Com essas dificuldades todas na educação, que fazem com que as pessoas nem sempre tenham acesso, não é? Às melhores escolas, às melhores aulas, não é? E tudo isso vai colocando todos esses ramos do conhecimento, entre eles a literatura, muito distantes, não é? Mas vejam, uma problemática toda que tem um outro âmbito, não é culpa da própria literatura, não é? São uma série de fatores, desde os fatores econômicos, que às vezes a gente quer comprar livros e eles são caros, mas nós também temos bibliotecas, nós temos acesso, né? Hoje com o mundo virtual, quem quer ler consegue ler, não é? E temos inclusive equipamentos disponíveis. Claro que é muito utópico, né? Muito sonhador isso. Nós não temos isso no Brasil todo. Eu mesma já viajei bastante, dando oficinas. Fui para o sertão, por exemplo, lá para o Nordeste, em comunidades, mesmo no interior do Paraná, comunidades que têm muitas dificuldades. Então, às vezes a gente fala, acesso aos livros, como se fosse fácil. Não é fácil. Hoje o nosso grande aliado é o mundo virtual, porque aí nós conseguimos, né? Às vezes entra num blog bacana, mas eu não tenho computador em casa, mas a escola talvez tenha, não é? Alguma função assim na comunidade consegue te dar acesso a isso. Então hoje nós vivemos também uma realidade que é maravilhosa, né? Dessa maior difusão. Mas então, João, mais ou menos isso. Eu não diria que a literatura está se enfraquecendo, ela vem se transformando. Mas essas coisas que são essenciais, que falam para a alma humana, falam para o coração das pessoas, elas nunca vão se enfraquecer. Porque nós, apesar da brutalidade, não é, que a gente vive, eu não estou dizendo só da realidade no Brasil, a nossa realidade hoje, num planeta que está sendo destruído, num planeta em que os valores, né, em que a gente cuida só da nossa sobrevivência, não da nossa vivência, né? A gente tem que lutar para poder gerar, né, para poder construir uma vida assim, minimamente digna. Então, às vezes a gente se assusta com a brutalidade do mundo, da existência, e esquece que a brutalidade não é para ser alguma coisa original. A vida ela é para ser bela, ela é para ser comovente. Nós deveríamos estar alegres de poder respirar, não é? E poder dividir dentro dessa teia. Não estamos, nem sempre estamos. Tem muita discrepância, muita diferença social, muita injustiça no nosso mundo. E a gente tem que lidar com isso. Mas essas coisas, né, para responder à tua questão, João, a gente precisa acreditar e ver e fazer com que isso valha sempre, o tempo todo, perceber a literatura, as artes, todas as linguagens artísticas, o cinema, a dança, a literatura, a pintura, tudo isso como um alento, como um alimento para a gente. Para a gente o quê? Para a gente lembrar que as coisas mais importantes, não é? O amor, a bondade, a comunicação a generosa, não é? Essas coisas importantes e bacanas, elas têm que ser valorizadas. E através da literatura, a gente consegue um pouquinho disso. A literatura não vai transformar o mundo, mas às vezes quando você lê um poema, você lê um conto, você lê um romance, você se sente dentro dessa experiência que é emocionante, que é uma experiência que nos ilumina. E nós nos percebemos como seres humanos, nos emocionamos, pensamos. Não tem essa coisa, às vezes você termina de ler um livro e fala: Meu Deus, né? Parece que você perdeu um amigo ali, né? Acabou o livro. Então aquilo foi transformador. Aquilo te mexeu. Quando você termina de escrever um poema, um texto em que você fala dessas coisas importantes. Então, os textos, eles sempre nos lembram desse lado
Às vezes é até o sofrimento, gente, não é? Mas o sofrimento também é grandioso. Você ter a coragem de dividir o teu sofrimento, de escancarar, mostrar aquilo, é praticamente dizer para o outro, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu sou um ser humano, posso estar em qualquer lugar do mapa, mas todos nós dividimos o que a gente chama das essencialidades, tudo que é essencial para a vida humana. E a literatura, todas as artes têm, né? A literatura tem muito isso. A literatura, ela serve justamente para nos lembrar das coisas importantes da nossa vida. Maravilhoso, maravilhoso. Luci, eu quero saber de você. O que você acha dessa geração de agora, essa geração digital? Você acha que a literatura vai mais rápido ou não? Até aproveitando, porque o Joãozinho me questionou hoje. Professora, você acha que a literatura está enfraquecendo? Aí eu não respondi. Eu falei, você vai perguntar para a Luci hoje, né? Para a gente ver. E você acabou de rasgar tudo. E nós entendemos, realmente. Eu acho que a literatura, ela salva, ela cura. Para mim, é terapia. É terapia. As palavras, é o sentir, o lirismo e tudo mais, né? Na minha opinião. Mas e na tua? O que você acha dessa moçada digital? Como que você vê eles? Eles não conhecem o que nós conhecemos. E de que nós devemos continuar mostrando o antes e nos atualizando, ou não, ficamos só com a história? Qual que é a tua opinião acerca de como professora, como escritora, como mãe, como mulher, enfim, né? No todo, aproveitando a pergunta do João. Obrigada. Então, Ana, olha, essa colocação, a colocação do João, né, e agora como você complementa isso, tem uma complexidade muito grande. A gente poderia ficar aqui semanas conversando, porque a gente tem que pensar, não é, que da mesma maneira que não é, nós passamos lembrem-se lá como era no século XIX, né? A gente teve a chamada Revolução Industrial. Isso mudou totalmente o eixo social, né? Nós tínhamos sociedades rurais, as pessoas, né, eram fazendeiros e viviam em torno da produção agrícola. De repente, as cidades foram sendo cada vez, né, crescendo mais e há um deslocamento chamado êxodo rural. As pessoas abandonam essa vida e já no início do século XX, nós tínhamos estruturas muito diferentes, as cidades vão inchar, não é? As cidades vão crescer cada vez mais, e houve uma mudança de eixo. Então, aí a gente passa para uma sociedade de produção em massa, não é? E aí o homem, ele passou muitas décadas meio perdido, sem saber como fazer. E isso está acontecendo de novo, não é? Essa geração toda, também, eu sempre falo, eu tenho 56 anos, eu tenho um pé no analógico e um pé no digital. E a minha geração tem que se virar com isso, que são duas realidades que são contrastantes, não são opostas, mas elas são muito contrastantes, não é? Não são antagônicas, mas são contrastantes. No entanto, nós temos que entender, e esse conselho não é bem um conselho, porque isso é de domínio público, né, gente? Mas isso é uma pequena fórmula que a gente deve carregar para a vida, para tudo. E aí, inclusive, também para esse momento tão é meio dramático, né? Porque a gente vê gerações assim se relacionando com o digital numa proporção que nos é estranha. Eu já vou chegar lá em detalhe. Mas o conselho que eu poderia dizer é que, para tudo na vida, a gente tem que pensar no equilíbrio. E se você, eu vou pensar numa balança. Se você bota muito peso de um lado, ela fica em desequilíbrio, não é? Para a balança ficar retinha,
Você tem que ter essa noção, qual é o centro daquilo, está bem equilibrado, ele está no meio. E a gente tem que usar isso, não é? Como eu disse, para tudo na vida, mas também, né, como é que nós aplicamos isso para o meio digital? Tem um ditado bem antigo que fala, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, gente, com o mundo digital, que pode ser fascinante, pode ser, não é assim, maravilhoso, nos abrir milhões de portas, né? Como a gente fala, abrir milhões de janelas. A gente pode, é maravilhoso, nos dá acesso a muita coisa boa. Agora, se você ficar refém, e aí a tua balancinha, né, vai ficar em desequilíbrio, se você apostar tudo só no mundo digital e parar de olhar a outra realidade, não é? Se você se perder nessa coisa assim, tipo, se você não conversar com as pessoas, se você não tiver amigos, a não ser os seus amigos virtuais, claro que agora a gente está passando por uma pandemia, né? E isso é diferente. Mas eu quero dizer assim, se a gente ficar imerso, né, mergulhado exclusivamente na realidade digital, você vai se alienar. E isso é muito triste, né? Você passar a tua vida daqui para frente sem conversar, sem sentir, sem trocar experiências, sem se emocionar com ninguém, com nada, porque você está só na telinha do teu celular. Então é assim, gente, aproveitem, vocês que são jovens, aproveitem que vocês já nasceram dentro desse mundo digital e vocês têm que ser muito espertos. Para que a gente usa a inteligência? Para desenvolver uma sensibilidade, um discernimento. O que é que pode me interessar? Eu vou estudar, vou ver uma coisa bacana, eu vou me inteirar de coisas que realmente podem promover o meu crescimento, ou eu vou ficar só no TikTok, ou assim, vou só ficar perdendo tempo com joguinho, vou me alienar. Pense se vocês querem ser alienados. O que significa ser alienado? Vocês querem perder a oportunidade de viver a vida? Vocês querem não é, sentir como é a vida de fato e deixar que uma outra realidade, que é uma coisa artificial, né? Essa ideia da inteligência artificial, vocês querem ficar reféns de uma outra realidade? A escolha está aí. Se existe a possibilidade de um caminho do meio, usem. Sejam espertos, tenham sensibilidade. Poxa, vocês são escritores, vocês, né, têm esse diferencial. Tem que frequentar a realidade virtual para poder absorver o que for bom. Mas vocês já são grandinhos para saber o que não é bom. Porque a realidade virtual ela é sedutora. Quando você vê, tem um aplicativo, até outro dia eu estava comentando sobre isso, tem aplicativos que mostram quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você gasta no Insta, quanto tempo isso, quanto tempo. Aí passam-se horas. E daí a gente. Hoje, o que caracteriza o nosso mundo contemporâneo é que a gente não tem tempo para nada. E é meio patético isso, é meio absurdo, né? A gente reclama que não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para ligar para alguém, falar com a pessoa, não pode ler, a gente não pode. Não é? A gente está sempre correndo, mas para onde? Não é? A gente está fazendo o quê? Cuidado, porque às vezes a gente está só ali na telinha, se iludindo, perdendo esse tempo. E a vida é muito preciosa para a gente desperdiçar. Quantas descobertas reais, profundas, a gente deixa de fazer? Às vezes um bom papo, às vezes você falar, olha, eu quero ler esse livro, tá difícil aqui no começo passar as 5 primeiras páginas, mas daqui a pouco você está lá na história, e aquilo, você fala, nossa, essa experiência é real, essa experiência é profunda. Porque se a gente vai. A escolha é de vocês, todos nós temos esse livre-arbítrio, não é? Mas olha, como eu, não é? Até assim, com esse pé no analógico e com o pé no digital, eu posso atestar assim para vocês, cuidado, porque as experiências, né, essa coisa sedutora da internet, ela opera um esvaziamento. E pensem, se vocês querem se tornar pessoas ocas, que não têm nada a dizer, que não sentem nada, que só estão sendo, né, levados por essas emoções ilusórias, a gente pode, não é? Valorizem o que vocês têm, valorizem terem essa proximidade com
com o que é belo, com o que é estético, com o que é... Eu usei muitas vezes essa palavra hoje, vou repetir, o que nos emociona, não é? Vamos pegar assim a palavra emoção. Olha que bonita, é a mesma palavra de comoção. Comover. O que é comover alguém? É você mover, você botar em movimento junto. Então, uma coisa que te comove, ela faz você se mexer, ela te bota em movimento. Então, a escolha é nossa. A gente quer se cercar de coisas que nos emocionem, que movam, né? Tem a palavra motion, não é? Que é a mesma palavra, gente, daí no grego, olha que bonito, a mesma palavra que é o cinema. Cinema é movimento. Então escolham, vocês querem estar perto das coisas que te botam em movimento e te fazem sentir realmente vivos, não é? Ou você quer aquela coisa esterilizada para todo mundo, que não vai te dar um poder crítico? Cuidado com isso. Uma pessoa sem poder crítico, o que é poder crítico? Você não ter opinião sobre nada, você aceitar só o que vem já mastigado, você fica um zero à esquerda. Você é essa pessoa pasteurizada. Você vai sentir o que está todo mundo sentindo, você não vai querer se aprofundar em nada. Então há um perigo nisso. Vou contar, lembrar de uma história que é bem boba, mas que possivelmente todo mundo conhece. Aquela história da maçã envenenada. A internet pode ser uma maçã envenenada, que é tão bonita, né? Tão brilhante, parece tão gostosa. Aí você come e está se envenenando. Então, claro, todo mundo aqui já não é? São adolescentes, estão indo para a vida adulta em muito pouco tempo. E eu imagino que muitos de vocês aqui já tenham entrado nessa vida adulta, porque todos nós temos os nossos dramas, todos nós temos coisas para vencer desde a infância. Então, não é porque é adolescente que, eu sou alienado. Não, eu sei que vocês têm muito sentimento, muita coragem, não é? Então, tenho essa coragem do enfrentamento. Quero me botar próximo a coisas reais, que me mudem, que me deem olhos que estejam vendo e que eu possa dizer o que eu estou vendo. Eu não vou aceitar essa coisa que já vem mastigada só, não é? Estejam atentos a isso. Essas oportunidades passam muito rápido, não é? Então, cada um de vocês, espero, né? Desejo muito que façam boas escolhas. E, para finalizar, como a professora Ana disse, não é? Nós, educadores, deve ser também, não é? A reflexão contínua da professora Rita, né? Da professora Ana e tal. Como é que nós, educadores, nós avivamos isso, não é? Nas pessoas, nos nossos alunos, ou as pessoas que estão próximas. É uma responsabilidade enorme, gente. Mas acreditem, vale muito a pena lutar para se formar enquanto pessoa, tendo esses olhos críticos. Porque também tem um poema que fala, né? Quem passou pela vida em brancas nuvens. É exatamente isso. Você quer passar como uma nuvem, assim, não é? Não vi nada, não sei nada, mas eu passei horas ali conectado. Com qual rede você está conectado? Nós temos uma rede aqui, ó, eu estou vendo Eduarda, Rebeca, João, Ana, Vitor, Gustavo, Rita, são as pessoas que eu estou vendo aqui na minha telinha. Isso é uma rede real. Essa é uma rede que existe virtualmente, mas são pessoas que têm afinidades, que estão tentando conquistar coisas. A sua própria presença, a sua individualidade, enquanto um olhar ativo, não é? Sejamos ativos, gente. Ser ativo, perceptivo, isso é muito importante. Isso que vai fazer a diferença. E aí, João, não vai desaparecer, não vai se enfraquecer, a coisa só cresce dentro dessa potência, não é? Que é a expressão literária. Que maravilha! Maravilha essa fala,
essa completude, né? Maravilhoso. Muito bom. Lindo. Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professor, eu não apresentei a professora Adriana. Ela atende um aluno só, né? E ela é um amor de pessoa também. A professora Rita, eu apresentei rapidamente. Viu, Ritinha? Hoje deu tudo diferente, link diferente. Quem ia falar não pôde vir. Tudo. Mas o diferente, olha, o diferente é tão lindo, todo mundo gosta. Os alunos aqui, os adolescentes, que estão todos escondidinhos aí, né? Não aparecem as carinhas, mas eu conheço, adoram coisa diferente. Nossa, se eles soubessem que seria assim, estaria o fervo aqui na Meet. E eu gostaria... Lucy, foi um prazer, tá, te conhecer aqui pela Meet, né? E eu já te conhecia, seus trabalhos, né? Foi um prazer, está sendo um prazer. Obrigada, Está sendo Adriana. ótimo. Nossa, gente, eu queria assim, agradecer muito essa oportunidade, porque nós, escritores, também, a gente fica numa solidão, né? Depois que você escreve, as coisas vão indo, né? E quando a gente pode se olhar e ver quem é que está lendo, quem é que gostou, quem é que não gostou, quem é que gostaria de, não é? Discutir certas coisas, porque a gente vai escrevendo e vai lançando as ideias da gente por aí. Mas esse retorno, essa oportunidade, então eu queria agradecer muito a vocês por a gente poder estar aqui conversando, né? Para mim nossa, uma alegria sem par. Lucy, nós, os alunos, a humanidade inteira, está passando por um momento de muitas emoções doloridas, né? E a gente está tentando se juntar para buscar força para nos fortalecer também. Hoje, por exemplo, nós estamos em um momento de luto com uma professora amiga nossa que faleceu ontem. Os nossos alunos estão em luto também por conta de amigos, por conta de parentes, e a gente está tendo que aprender a lidar com isso, não endurecendo os nossos corações, mas tendo que prosseguir. Nós temos que continuar, todos os dias a gente se levanta e a gente diz, nós temos que continuar. Então, é o momento onde as nossas emoções estão, assim, complicadas da gente lidar com elas, porque estamos isolados, estamos sozinhos, não temos muito com quem falar, não temos como nos expressar, então a gente tem que mergulhar em alguma coisa. E esse momento que estamos tendo agora é uma forma de nós conversarmos, de nós falarmos dos sentimentos e de como que a gente pode expressar os nossos sentimentos das formas que nós temos, através de música, através de poesia, através de ouvir o colega e falar também. Então, eu acho, assim, muito especial esses momentos que a gente está tendo, né, para todos. E nós temos que nos lembrar que nada acontece por acaso nesse mundo, nada. E que a hora que tudo isso passar, que a gente, de dentro da gente, nós vamos ressurgir novamente com uma outra atmosfera, com um outro olhar e para um outro mundo, né? Ei, que coisa arrepiante, gente! Eu jamais, se não tivesse pandemia, eu jamais estaria aqui. Eu não teria conhecido ninguém. Também não estaria aqui. Ninguém de vocês. Só por causa da pandemia. A gente não pode perder essa esperança, né? Não pode perder essa esperança de que nós vamos e nem sair a dessa força. experiência. E nem a força. Vamos sair dessa experiência melhores. Uma experiência muito dolorosa, que nos bota, né, em confronto, muitas perdas. Né? Eu também perdi familiares, e vejo assim, e fora essas ausências, né? Nós temos muitas pessoas em dificuldade financeira em decorrência da pandemia, nós temos uma desestrutura, nós temos muita violência em decorrência disso, pessoas passando fome. Então, vejam, está sendo duro para todo mundo, mas nós temos que pensar ainda, não é? Como a professora Rita colocou, nós temos que acordar pela manhã e olhar positivamente. Nós
nós estamos num aprendizado, gente. Eu sei que às vezes pode parecer muito, né? Ai, não é muito piegas, assim, ai, que doce, que tá, né? Que meiga, tal, né? Não, é um aprendizado. É da gente cair e levantar, porque a gente está sofrendo todas essas perdas. São perdas de toda ordem, perdas de toda ordem. A gente, né, a gente vê a perda até da dignidade humana em alguns sentidos, né? Uma experiência duríssima. Agora vamos pensar numa coisa. Chega um vírus, que nem é um grande vírus. O vírus é uma coisa microscópica, quase invisível, né? Imperceptível. Uma coisinha. Esse vírus, né, o corona, ele é um micro-organismo com uma capinha de gordura. E ele, por ele, só, ele nem tem capacidade, né, de se multiplicar, ele depende de certas condições, ou seja, ele é de uma precariedade enorme. É isso que nós temos de um lado. Do outro lado, nós temos os seres humanos, né, o Homo sapiens, que tudo sabe, que tudo viu, que domina o planeta Terra, e que já foi para a Lua, e que vai para outros planetas, e que domina tudo, que não é, tem a sua superioridade sobre os animais, sobre os vegetais, e que o que é que, a bem da verdade, nós, seres humanos, temos feito com a nossa casa, né? A gente tem a palavra ecologia. Eco vem do grego oikos, que significa casa. O nosso planeta é a nossa casa. E nós estamos deixando isso aqui uma zona total, não é? Destruído, os mares poluídos, o ar que a gente respira, a devastação das nossas florestas. É só destruição em função do lucro. A gente tem guerras, a gente tem destruição de toda sorte por conta do lucro. Então, que tipo de sociedade esse ser tão evoluído que é o ser humano, não é? Construiu? É uma sociedade de ganância, uma sociedade de poder, uma sociedade de violência. Aí, então, o homem que é o bam, 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 né? Ele quer cada vez mais dinheiro, poder e lucro, e lucro, toda sorte de poder. E aí vem um vírus, que é uma coisinha, nada, nem para ser um vírus muito sensacional, e ele acaba com toda essa onipotência do ser humano e coloca todo mundo num nível, não é? Por isso que eu disse, é um aprendizado, gente. Nós vimos o planeta inteiro ser mobilizado por um micro-organismo, uma coisinha muito pequenininha. E nós ficamos à mercê disso. Então, é um aprendizado. Todo dia nós acordamos e pensamos, não é? Como é que eu vou administrar esse momento de caos? Caos é desordem. Esse momento de desequilíbrio. O Renan, aí, né? Renan tem uma pergunta para fazer. Por favor. E o Eduardo também tem uma pergunta. O Renan primeiro. Os microfones, por favor, deixar só quem está falando, senão dá barulhinhos. Eu vi primeiro o Renan pedindo para falar. Renan, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Renan, sou aluna da professora Ana, já fui aluna da professora Rita, e eu tenho uma pergunta. Eu não sei se essa pergunta alguém já colocou em pauta, porque eu entrei depois, então, se você já respondeu, desculpa. Mas o que te motiva você estar escrevendo esses lindos poemas que você escreve? Porque eu vou dar um exemplo. Quando eu era aluno do 6º ano, da professora Rita, eu participei do sarau. Então, os meus poemas que eu escrevia era baseado em liberdade, sabe? Porque eu sempre gostei desse assunto da liberdade. É o que me motiva eu escrever. Eu acredito que você tem uma motivação
inspiração também. Você poderia contar para a gente, por favor? Obrigada, Renan, muito, muito boa aí a tua colocação. Então, claro, todos nós, escritores, nós temos essa motivação, essa vontade de contar alguma coisa. E você deu esse exemplo, né? Que você, num determinado momento, se viu envolvido com esse tema da liberdade. Então, tem certos temas que são muito próximos, não é? A gente, eu posso te dizer que eu também, eu gosto muito de pensar a liberdade, de tematizar a liberdade, e tem uma lista, digamos, não é? De experiências que eu, assim, renovadamente volto a elas, né? Eu gosto, eu não sei quanto vocês leram, não é? Da minha produção, mas tem alguns temas, né? Aos quais eu sempre volto. Eu falo muito sobre as perdas, essa experiência da perda, não é? Quando a gente se vê sem alguma coisa, por algum motivo, né? Isso é uma das coisas que eu gosto muito. Então, assim, as motivações. Falo também sobre a alegria, falo sobre aqueles momentos de surpresa que a gente tem, né? Às vezes você é surpreendido pela beleza de alguma coisa, da amizade, do amor, ou de alguma coisa na natureza. Gosto muito também de falar sobre animais, sobre a nossa relação com o meio natural. Falo muito de saudade também. Então, eu concordo muito com você. Tem certos temas que voltam, né? Mas de onde que vem isso, né? De onde que vem essa vontade? Porque acaba que existe um repertório de experiências que a gente quer comentar, a gente quer falar, a gente quer explorar, quer apresentar, para poder dividir com o leitor. Não é? Então, a gente se sente mais ou menos responsável, mais ou menos alguma coisa assim, né? Por trazer, por apresentar isso. Como é que eu vejo a questão da saudade? Como é que eu, não é? Eu tenho muitos poemas sobre a minha infância, mas não discutindo a infância, mas são poemas em que eu apresento, por exemplo, as casas onde eu morei, as pessoas da minha família, que eram os velhinhos da época, né? Minha bisavó, minhas avós, e essas pessoas que já não estão aqui, mas que eu carrego, não é? Dentro de mim, né? Às vezes através da saudade, das memórias, né? Das lembranças, e às vezes a coisa que eu não vou falar só sobre a minha experiência, né? A gente não é autobiográfico o tempo todo, isso não é assim. A gente às vezes olha a situação de alguém e traz ali essa experiência, não é? Às vezes você está observando alguma coisa, um objeto, não é? Uma pessoa, um momento, uma situação, e você traz. Então, eu digo, Renan, que é exatamente isso. A gente se vê envolvido com uma temática, que nada mais é do que uma vontade de dividir essa experiência através das palavras. Por isso que a gente faz poemas, faz contos, né? Escreve romances e tal, porque tem coisas para contar e coisas para apresentar. Tem mais. O Eduardo, você que fez sua pergunta, Eduardo? Ainda não, professora. Então, toca o barco. Tá bom, obrigada. Boa noite, eu sou o Eduardo, sou aluno da professora Ana, e eu vou confessar que eu fiz umas 4 perguntas para a senhora, só que eu não sei se vai dar tempo de responder todas, mas a minha primeira, eu gostaria de falar primeiro que eu queria fazer uma história em quadrinhos, sabe? Mas eu tenho uma certa dificuldade em como começar. Então, a minha primeira pergunta eu queria perguntar se tiver alguma coisa a ver, eu queria perguntar como se cria um personagem, um bom personagem? Então, Eduardo, eu adoro quadrinhos, eu cresci lendo gibi, adoro todas essas expressões, e uma época da minha vida até estudei, dei
não é, um curso uma vez, não sobre quadrinhos, mas sobre essa dinâmica dos quadrinhos, que é apaixonante, né? É maravilhoso. Então, invista muito nisso, que tem uma dinâmica muito importante, assim, de você construir personagem, mas a linguagem do quadrinho, ela é muito condensada, né? Você só tem, às vezes, ali um espaço muito pequeno, digamos. Então, você tem que saber, no quadrinho, você tem que saber quais são as melhores palavras para aumentar a intensidade do teu personagem. Porque se você não vai, por exemplo, você vai escrever um romance, não é? E aí, inclusive, foi uma das perguntas que alguém colocou, né? Se tem um gênero que é mais fácil e tal. Não existe um gênero mais fácil, mas eles são específicos. O quadrinho, ele vai pedir uma concentração de informação. Você não vai, é diferente de um romance. Você pode escrever um romance com 300, com 500 páginas, né? Você pode levar 12 páginas descrevendo o teu personagem. No quadrinho, não. Então, você vai se valer não só das palavras, como do desenho, para mostrar, não é? Aí, assim, aquela coisa da imagem, ela também participa da narrativa, as duas coisas. Então, Eduardo, por exemplo, se você está na literatura convencional, você quer mostrar os problemas, vamos inventar um personagem, alguém, né? Eu tinha um adolescente que sofria bullying por alguma característica, vamos pegar né, uma hipótese, alguma característica, uma característica física, uma característica psicológica e tal. Aí você vai precisar de muitas páginas, talvez, né, ou de vários parágrafos, para descrever tudo isso. Ao passo que, no desenho, você já pode colocar tudo isso. Não é? Aquela condição que você tinha que descrever em detalhes, você já desenha aquilo, não é? E aí você pode. Então, você tem que pensar que, para a caracterização, no quadrinho, o que vale é você ser econômico, nesse sentido, você saber aproveitar o que é mais importante. Porque aí você não vai ficar falando coisas que você pode mostrar, não é? Tem um ditado que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E isso é a prática que nós vemos, por exemplo, eu vou vender uma chuteira, eu vou pegar um anúncio que foi bem famoso na época da Copa do Mundo, que era um anúncio da Nike. Para que existe um anúncio de TV? E a geração de vocês é isso, é a coisa visual, né? Se você pegar e quiser vender uma chuteira e aparecer uma pessoa qualquer lá, né, a gente vai lembrar que o anúncio de TV, ele tem segundos, você tem que, em 26 segundos, você tem que vender o teu produto. É caríssimo, não é? Tem que comunicar. É um impacto só. Imagina se chega uma pessoa e fala: olha, essa chuteira, ela é bem legal, é bem boa, olha a sola, é feita disso, não sei o quê. Aí você vai descrever tudo isso e tal, vai levar 3 horas para falar, e possivelmente não vai vender nenhuma chuteira, porque a pessoa não viu o que é. Ela só ficou sabendo o que era. O que os caras fazem? Né? A propaganda. Você mostra o Neymar dando um chute e um close no pé do cara. Você já viu, pô, se o Neymar usa esse troço, é maravilhoso. Eu quero, e você sai correndo e quer comprar aquela chuteira do Neymar. Eles pegam uma pessoa famosa, que daí você não desconfia da qualidade do produto, você já, cara, é muito bom isso, porque o Neymar usa, é a melhor coisa que tem no mercado. Entende que uma imagem, o Neymar não vai ficar lá, ó, a gente, isso aqui é uma chuteira, e ela é assim, ela é assado, tem várias cores. Não, é só, aparece a marca Nike e o cara dando um chute. Então, no quadrinho é muito essa estética, de você saber condensar, né? De você saber juntar uma série de características, porque você não vai contar com a descrição. É um outro tipo de narrativa, em que a imagem e o conteúdo das palavras têm que estar muito casadas. Se, por exemplo, você vai falar assim: ah, o fulano de tal, ele tem um nariz enorme. Você não precisa dizer isso, você vai desenhar esse nariz enorme. Ah, ele é torcedor do Flamengo. Você não precisa dizer. Ele está lá com o seu nariz grandão e com uma camisa do Flamengo. Você não precisa explicar isso. Então, é mais ou menos isso, Eduardo. Você ter uma boa medida para não usar palavras desnecessárias no quadrinho.
porque aí você tem o balãozinho, né? E conhecer palavras mais ágeis. É muito importante o quadrinista ter. Claro, tem o desenhista de quadrinhos e tem quem vai fazer o roteiro, né? Mas eu conheço uma pessoa que ela trabalha justamente nisso, ela faz as letrinhas, e às vezes o balãozinho é pequenininho, e ela tem que socar um monte de conteúdo ali, então ela tem que achar palavras menores. Então, quem está escrevendo o roteiro e quem está fazendo quadrinhos tem que ter um vocabulário muito bom. Porque aí, ao invés de você falar, né, escrever um negócio lá, uma palavra enorme, pô, mas eu conheço tal outra palavra, serve aqui, encaixa aqui, passo bem a ideia, sabe? Tem que ter esse jogo de cintura. Muito bem, muito bem explicado. Será que dá tempo da Lucy estar à disposição, professora, para responder mais alguma pergunta que o Eduardo teria? Então tá, então. Tá. Peraí, só vou ver aqui. Com a parte do enredo, eu queria saber como é que você cria um enredo envolvente e divertido ao mesmo tempo. Olha só, eu vou te dizer que o tipo de literatura que eu escrevo, ele não é uma literatura de entretenimento, porque eu tenho um tratamento especial, eu me interessa muito contar coisas, mas dando um tratamento à linguagem. Tem gente que lê as minhas coisas e fala, eu não dei uma risada. Ainda bem, porque eu não estou fazendo uma coisa cômica. Eu trabalho com, né, vocês lendo os meus contos, e muitos poemas também, eu trabalho com uma coisa que se chama o tragicômico. O que é o tragicômico? São aquelas situações meio absurdas que todos nós vivemos, muito dramáticas, mas que a gente não tem como não rir. No final, a gente acaba rindo. Aqueles momentos em que a gente. Isso é do ser humano. Nós somos ridículos, que nós somos frágeis, que nós somos patéticos, nós somos absurdos, né? Não aquela coisa tudo acertinha e percebemos tudo com equilíbrio. Não, aquela nossa fragilidade. Então, como eu trabalho com o tragicômico, o riso que eu quero despertar não é a coisa da gargalhada, de achar engraçado. Eu quero que o leitor seja levado a uma reflexão justamente dessas nossas fragilidades, tipo assim, nossa, que ridículo lá o personagem, né, passou por tal experiência, ou fez tal coisa. De repente a gente pensa, pô, mas eu também fiz isso. Eu também faço isso. Ou é uma característica nossa. Então, através desse meio ridículo, também falar de quão ridículo nós somos, e não há problema nenhum, porque é a partir desses momentos que a gente vai melhorar, o que a gente vai mudar, o que a gente vai se entender. E daí que eu sou ridículo. Não é? Ridículo por quê? Como? Para quem? Não é? Não ter vergonha também das nossas limitações. Então, o enredo, quando eu penso no enredo, eu quero contar tal coisa, geralmente eu vou levar a narrativa para um limite, não é? De coisas que estão, não é? Vou mostrar aqui, ó, eu acabei de lançar um livro, depois, Ana, eu quero mandar para você, depois vou pedir o teu endereço e tal. Então, acabei de lançar um livro que começa uma história de uma pessoa que está uma fera, porque foi ao shopping, isso é um conto de 2 páginas, bem curtinho. A pessoa foi ao shopping para comprar um sofá e não conseguiu, ficou tão embaraçada, né? Ficou tão mal de chegar no shopping e nem se vende sofá em shopping, né? Muito raro. Aí a pessoa, quando se viu, entrou, estava tão constrangido pela aquela atmosfera do shopping, de consumo, que entrou para usar o banheiro de uma livraria. Mas aí uma vendedora, já logo na entrada, a vendedora pergunta, né, mostra livros, já, né, esse personagem, ele entrou e começou a fingir que estava lendo um livro só porque não tinha o que fazer. De repente, a vendedora já entendeu que o personagem ou a personagem não tem definição de gênero, queria levar aquele livro, já encaminhou para o caixa, e a personagem começa, então,
está com muita raiva, porque comprou aquele livro que julga ser uma porcaria. Tipo, eu não queria comprar um livro. Eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nem o título dessa droga. E daí termina justamente aí. É muito difícil comprar um sofá. Então, veja, é uma situação absurda, não é? Que não é para ser engraçado, é para ser patético. Que a pessoa que sai de casa para comprar um sofá, ela sabe muito bem que o sofá não é um livro. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que muito poucos de nós saímos de casa com a necessidade de comprar um livro. Um sofá é uma coisa utilitária, que você vai sentar no sofá. Então, ele te serve para alguma coisa imediata. E por que essa personagem está tão pé da vida, né? Ficou enfurecida com o que exatamente?